Consideramos então, mais uma vez, este fato narrado pelo Evangelho. Jesus ensinando, pregando, no contato com um grupo de pessoas, eis que uma mulher em tom extremamente admirativo diz em alta voz: como deve ser feliz tua mãe? Aquela que te amamentou, aquela que te trouxe a vida. E nosso Senhor então aproveita a ocasião para dizer: felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Desmerecendo sua mãe, de modo algum, porque nós sabemos muito bem o quanto que Nossa Senhora fez de maneira perfeitíssima aquilo que Nosso Senhor, inclusive, colocou em evidência. Ou seja, acolheu devidamente, com todo amor, em atitude de total obediência, ainda por amor, a palavra de Deus e a colocou em prática de maneira perfeita como ninguém, após o seu filho somente. Há um outro fato no Evangelho, uma outra narração, muito similar a essa. Jesus ainda, num certo contexto, ensinando, explicando, no contato com um grupo de pessoas, alguém diz: Senhor, eis que a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora e querem falar com você. E Jesus então pergunta, mesmo princípio: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem são minhas irmãs? Então, respondendo, aqueles que fazem a palavra de Deus, aqueles que cumprem a palavra de Deus de verdade, eis minha mãe, irmãos e irmãs. Falando da importância do cumprimento da palavra de Deus, do cumprimento da vontade de Deus. Estamos aqui no mesmo registro. Eu quero então comentar, sobretudo hoje, este evangelho paralelo, que diz praticamente a mesma coisa, que mostra a mesma atitude de Jesus com relação a quem o interpela. Ele que aproveita a ocasião para falar da importância de se acolher devidamente a palavra de Deus e de se cumprir com todas as fibras do ser a santa vontade de Deus Pai. E eu quero colocar em evidência essa expressão: quem são meus irmãos? Minhas irmãs? Meus irmãos e irmãs são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Vejam que a interpelação neste evangelho, que não é o de hoje, que eu posso sim colocar bem ao lado deste aqui, apresenta os tais irmãos e irmãs de Jesus. Nós sabemos muito bem que Nossa Senhora não teve nenhum outro filho a não ser biologicamente falado. Nossa Senhora, pelo ensinamento certo dos apóstolos, da igreja, da tradição apostólica, do magistério, por todas as fontes autênticas de transmissão da revelação, da verdadeira doutrina, a igreja nos ensina, Deus nos ensina que Nossa Senhora não teve nenhum outro filho biologicamente a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro que se nós analisarmos bem, cuidadosamente as Escrituras, veremos que, de fato, estes tais irmãos de Jesus são, sim, parentes próximos de Nosso Senhor, primos, como era costume daquele povo, um costume semita, que nós encontramos também no Antigo Testamento, de considerar, por exemplo, parentes próximos como irmãos. Nós temos o caso no Antigo Testamento de um tio que chama o seu sobrinho de irmão. Somos irmãos, e contudo são sobrinho e tio. Mas não é esse o foco hoje. O foco é simplesmente considerar que, apesar do fato de Nossa Senhora não ter dado à luz, biologicamente, outros filhos, além de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos considerados, de fato, irmãos de Jesus. Claro, não biologicamente, já ficou claro, mas irmãos na ordem da graça. Somos, de fato, irmãos de Jesus, porque filhos de uma mesma mãe e, sobretudo, filhos de um mesmo pai. Eis que vou para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Neste momento, nosso Senhor fala, mais uma vez, que temos um Pai em comum. Vamos considerar isso em primeiro lugar. Se nós somos irmãos, é porque temos um Pai em comum. Nós dizemos, nós somos todos irmãos, porque todos são filhos de Deus. Vejam, filho de Deus, a expressão filho de Deus, pode e deve ser compreendida de duas formas, em sentido lato, em sentido amplo, e depois em sentido bem preciso, específico, estrito. Em sentido lato, quero dizer o seguinte: todas as criaturas, de fato, são como que filhos de Deus. É por isso que um São Francisco de Assis diz a irmã Lua, o irmão Lobo. Entendem? Por quê? Porque, em sentido lato, todas as criaturas saídas da mão de Deus têm como fonte, origem única, mesma, Deus. Quando nós falamos dessa filiação
que Jesus coloca em evidência, estamos falando de uma filiação em outro nível. Não é filiação no âmbito da criação. É filiação em sentido estrito, no âmbito da graça, de maneira sobrenatural. Por quê? Porque nós participamos concretamente, efetivamente, da filiação do Verbo com relação a Deus Pai. Nós somos, por exemplo, pela graça, nós somos efetivamente pela graça constituídos filhos de Deus, de verdade, no Filho. No sentido de participarmos da filiação que o Verbo tem com relação a seu Pai. Ele é filho por natureza. Ele é filho de Deus Pai por natureza, mesma substância de Deus Pai, mesma natureza divina. Ora, é claro que quando nós nos associamos a Deus e participamos da sua natureza, nós participamos desta filiação divina, não nos tornamos deuses, a nossa natureza não muda, mas nós participamos de tal maneira da natureza divina, nós participamos, portanto, de tal maneira dessa filiação que nós somos considerados efetivamente, nós somos de fato filhos de Deus na ordem da graça, o que é uma filiação considerada no plano superior, entendem? Claro que nós não somos filhos naturais, somos filhos adotivos, mas somos filhos de fato, a ponto de participarmos, sim, desta condição do Filho único por natureza. Nisso entra, caros fiéis, a importância, mais uma vez, considero aqui, dou a volta e considero mais uma vez a importância capital central de se acolher devidamente à vontade de Deus, à vontade de Deus Pai. Porque se queremos viver esta condição, de fato, de filiação, de filhos no Filho, se queremos participar efetivamente após termos recebido a graça, se quisermos participar da natureza divina, se quisermos conservar a comunhão, a união com Deus, não há outro caminho a não ser cumprir a vontade de Deus, claro, na posse da fé sobrenatural e da graça. Possua a fé, possua a graça, então, para conservar estes dons tão elevados e permitir que cresçam, eu preciso cumprir a vontade de Deus. E nisso as coisas todas estão ligadas. Só pode fazer parte da família de Deus, só pode de fato viver enquanto filho ou filha de Deus quem cumpre a vontade de Deus, porque assim conserva e permite que cresça essa condição de participação na natureza divina que nos faz de verdade, por adoção é verdade, mas autenticamente filhos de Deus. Uma outra maneira, caros fiéis, simplesmente de considerar a importância capital, sim, de se amar muito a vontade de Deus a ponto de cumprir por amor em tudo a santa vontade de Deus, nas pequenas e grandes coisas. Viram coisas que nós conhecemos bem. E por falar em coisa super conhecida, que nessa busca de conhecer e de amar e de cumprir a vontade de Deus por amor, não nos esqueçamos de Nossa Senhora. Ela que, por sua intercessão, nos ajuda de uma maneira toda especial a viver isso. Recorramos a ela com confiança e ela nos ajudará certamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.